entre Socando o Ar e os 5 do Central Park. E aí, gente, eu espero que vocês estejam todas bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje falaremos sobre Socando o Ar, um livro publicado pela HarperCollins Brasil, escrito pela Ibis Oboy e também Youssef. É um livro escrito em versos, muito emocionante, um livro que é um dos meus favoritos desse ano e também um dos favoritos da vida, apesar de conter assuntos bastante delicados referente à história principal do livro. Em Socando o Ar, conheceremos Amal Shahid, um jovem pintor que estuda em uma escola de artes, qual prega a diversidade, mas iremos ver, conforme o passar da leitura, que não é bem assim. Amal é um menino negro muçulmano de 16 anos e é visto pela sua professora de artes como desrespeitoso e desmotivado. Toda uma discussão entre adolescentes no bairro onde o Amal mora ocorre e um menino branco é extremamente espancado e fica em coma. Amal é levado à polícia e acusado sem nenhuma prova concreta até que ele é indiciado e julgado. Durante o julgamento, Amal foi lido como um menino animalesco e agressivo, uma leitura feita principalmente por sua professora de artes, que dizia que apesar da pintura dele ser muito bonita, ela tentava trabalhar em Amal de alguma forma que a arte poderia tirar a agressividade dele. E ele se questiona como que a minha pintura e eu podemos ser coisas totalmente diferentes. O livro permeia em todos os depoimentos e os pensamentos de Amal durante o julgamento. Depoimentos esse, em sua maioria, de pessoas brancas, moradores brancos do bairro, onde eles questionavam, dizendo que não sabia por que meninos negros eram tão agressivos e se revoltavam com os brancos. De uma forma como se somente pessoas brancas contribuíssem para uma comunidade justa e segura. Um júri composto majoritariamente de pessoas brancas culminou com que Amal fosse condenado. Podemos ver que a história de Amal se assemelha com a história de diversos jovens brasileiros que são acusados, presos provisoriamente, julgados e condenados por crimes que não cometeram. Mas o que faz esses erros catastróficos existirem em ambos os países? As leis. Então vem aí Mais Que Uma Resenha. Diferente dos Estados Unidos, o Brasil não passou por uma guerra que dividiu o país em dois. Nos Estados Unidos isso ocorreu e o nome é a Guerra da Secessão, que ocorreu entre 1861 e 1865, onde o norte avançava com a industrialização e eram chamados de a União, e o sul sabotava a sua economia para frente através do trabalho escravo, e eram chamados de confederados. Em 1864 foi criado a 13ª emenda, que constitui nas leis americanas até hoje. Na Constituição está escrito o seguinte: não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. No Brasil, a abolição ocorreu somente em 1888. Em ambos os casos, a possibilidade de famílias negras se sustentarem, arrumarem trabalhos e terras para sobreviverem era nula. E isso não sou eu que estou dizendo. Diversas obras, não só literárias, não só acadêmicas, como também filmes, séries, expõem isso pra gente. Porém, existiu uma brecha na lei qual fez com que a economia americana não decaísse demais devido à falta de mão de obra barata. Alimentando a semiótica do homem negro animalesco agressivo, fazia com que diversos homens negros fossem julgados e condenados para trabalharem forçadamente na cadeia em fazendas de grandes homens ricos do país. E é exatamente através dessa visão do homem negro agressivo, animalesco e sem educação que Youssef Salem, o autor do livro, com 15 anos foi condenado por um crime que ele não cometeu. Não somente Youssef, como também Kevin Richardson, com apenas 14 anos, Raymond Santana, com apenas 14 anos, Anton McRae, com 15 e Corey Wise com 16. Vamos falar sobre essa imagem do homem negro animalesco, qual o Estado tenta
acolher de alguma forma, mas não consegue consertar porque esse sentimento, esse comportamento é intrínseco em pessoas negras. E é exatamente essa imagem que reforça condenações injustas na América. Youssef Salem fez parte dos 5 do Central Park. Em 1989, um grupo de 30 meninos foram ao Central Park se divertir, fazer alguma coisa. Muitas pessoas disseram que eles foram cometer delitos no parque, mas nesse parque ocorreu um crime brutal no mesmo dia. Após a polícia receber ligações dizendo que tinham diversos suspeitos no parque, a polícia apreendeu alguns jovens e acidentalmente encontrou Trisha Meili desacordada, extremamente machucada e tinha sofrido abuso sexual. O que a polícia acreditava é que aquele crime bárbaro só poderia ter sido cometido por meninos não brancos. Os 5 meninos mais frágeis que não sabiam dos direitos que possuíam como cidadãos, justamente porque não eram vistos como, sofreram abuso físico e psicológico e foram induzidos a prestar depoimentos como se realmente tivessem confessado o crime. O fato de Trisha Meili estar em coma também agravou a situação, porém, o exame de DNA apontou que nenhum dos meninos tinha DNA compatível com o que foi encontrado no corpo da vítima. Todos foram indiciados, julgados e condenados, apesar de não possuir nenhuma prova concreta para acusar os 5. Todas as palavras usadas pela promotoria para que os meninos fossem condenados foram justamente as que eles eram agressivos, animalescos, sem educação. Somente em 2001, Matthias Riggs confessou o crime e os 5 foram libertos e, obviamente, processaram o Estado e entrou para a história como o processo mais caro da história dos Estados Unidos. No total, eles foram indenizados com 45 milhões de dólares. Muito do que o Youssef passou na cadeia e tudo o que aconteceu com ele, ele expõe aqui na vida de Amal. E não somente isso, Youssef e Ibi resgatam o nosso legado, que segundo N.K. Jemisin no livro O Céu de Pedra um legado é uma coisa obsoleta, mas da qual você não pode se livrar por completo. Algo que não se quer mais, mas que ainda é necessário. A justiça americana e a brasileira se esforçam para manter as mesmas correntes que os nossos ancestrais carregaram em suas mãos e nos seus pés, sejam carregadas também hoje, em pleno século XXI, por nós, injustamente, com sistemas racistas estruturalmente. E eu quero terminar esse vídeo com um trecho de uma música citada no livro que me emocionou muito, e preste atenção na letra. Se eu controlasse o mundo, imagine essa cena. Eu libertaria todos os meus filhos. Eu amo todos eles. Diamantes negros e joias. Pode ser, se você pudesse ser minha, ambos iríamos brilhar. Se eu controlasse o mundo, ainda vamos viver o hoje, nesses últimos dias e tempos. Essa canção é do rapper Nas, junto com a cantora Lauryn Hill. Eu realmente espero que vocês leiam Socando no Ar. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!